A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para a lição número 11, que vai ser dia 17 de março de 2019. Eu li alguns comentários de vocês na lição 10, vocês reclamando que eu custei postar a lição. Eu peço perdão aos irmãos, o feriado de carnaval faz essas coisas com a gente, né? A gente acha que vai descansar, mas recebendo tantos amigos e família, a gente acaba até cansando mais do que o normal. Mas eu sei que vocês são compreensivos, são igrejas do Senhor, compreensivas também, né? São igrejas do Senhor e eu agradeço a parceria de sempre. Vamos então para a lição número 11, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Meu Deus! Vamos ver o que o nosso autor reporta para os dias de hoje. Aliás, esse negócio de discernimento de espíritos é uma coisa mais que necessária para os dias atuais, não é verdade? Vamos lá? Pega seu papel, sua caneta, sua Bíblia, sua revista, seja no tablet ou física. Vamos anotar as revistas Escola Dominical. Se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos de trovões, alguma coisa, é porque está caindo um pouco de chuva aqui em Belo Horizonte agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu peço a vocês desculpas por isso, mas é que eu não quero realmente deixá-los esperando para essa próxima lição. Tudo bem? Então vamos para lá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, eu conto com essa parceria. Quanto mais você se inscreve, melhor para mim. Clica no sininho, para toda vez que eu colocar um vídeo aqui, já avisar aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, que chegou vídeo novo para você ficar avisado. Pra você não perder nada, beleza? Muito obrigado, minhas professoras, meus professores. Quero mandar um beijo para a família do Luiz, né? A mãe do Luiz contou que ele é lá de Goiás, né? A mãe do Luiz me contou que ele é deficiente visual, acho que eu já até comentei isso com vocês. E ele não sai de perto dos nossos vídeos, voltou a amar a escola dominical, simplesmente por esse jeito que nós estamos fazendo, né? De fazer a leitura com comentários, né? Leitura de tudo que tem aqui no contexto e o comentário do texto. E isso é muito importante para todos nós, porque nós vamos agora trabalhar uma questão inclusiva, não é verdade? Um beijo aí para Luísa, sua família, todos vocês, viu? Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pelo retorno. O texto áureo da nossa lição número 11, os discernimento de espírito, um dom imprescindível, vai trabalhar 1 Coríntios 2,15. Abre aspas, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade prática trabalha a perspectiva de que o discernimento de espírito é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Depois temos a leitura diária, que são os textos dos contextos para entrar dentro da realidade da proposta do autor. E a leitura bíblica em classe, que trabalha Atos 16, versículos 16 ao 22. Leiamos, pois. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em o nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, que dramático, né? Mandaram açoitá-los com varas. Essa expressão que dramático aqui é minha, pelo amor de Deus. Qual é o objetivo geral da nossa lição? Conscientizar sobre a imprescindibilidade. Cuidado para você não travar a língua aí enquanto falar
esse palavrão, né? Imprescindibilidade do discernimento de espírito. Os objetivos específicos é discorrer sobre discernimento e discernir, explicar as artimanhas da adivinhadora de Filipos, que é o contexto coração da escritura, ou coração da lição, melhor dizendo, perdão, e mostrar como desmascarar os ardis de Satanás. Bora lá? Vamos para o comentário e vamos ver o que o autor comenta e a gente vai comentando em cima do comentário do autor. E vocês façam seus comentários em cima dos meus comentários, que fiz comentários a respeito do comentário do autor. Perdoe a minha liberdade, minhas irmãs, meus irmãos, mas é que vocês me deixam muito à vontade. Introdução. O homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus, mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, revela o discernimento espiritual que vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vamos para o primeiro tópico da lição, que é o discernir e discernimento. Vamos ver como é que funcionam essas duas palavras, né? Que aparentemente pode até ser igual. Mas será que o autor vai trabalhar isso? Vamos lá. No seu uso geral, o discernimento na vida cotidiana, a capacidade é de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. O termo aparece nessa acepção na Bíblia, segundo Samuel 19:35, Jonas 4:11. Mas é no contexto teológico, ou seja, da doutrina, o seu uso é muito mais amplo, como veremos a seguir. Então vamos trabalhar o verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas por discernir: anacrino e diacrino. O significado do primeiro é amplo, anacrino, que significa perguntar, interrogar, examinar, investigar, presente em Lucas 23:14, Atos 17:11. E aparece também com o sentido de discernimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir, o diácrino. 1 Coríntios 11, 29. Cuidado com diácrino em grego e diáconos, né? Muito cuidado com isso, que já é outra coisa, o diáconos, né? O substantivo discernimento é um termo grego que é diácrisis, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E em cada uma delas, o significado é diferente. Uma vez com o sentido de briga ou julgamento, que está presente em Romanos 14:1, outra como distinção, em que se julga pelas evidências se os espíritos são malignos ou se provém de Deus. 1 Coríntios 12, 10. E, finalmente, para discernir entre o bem e o mal. Hebreus 5, 14. Olha para você ver. Na primeira parte, né, o autor coloca para nós o verbo anácrino, dentro de uma perspectiva que aparece umas tantas vezes no Novo Testamento. Já o segundo, que é um substantivo, discernimento, ele já aparece apenas 3 vezes. E cada uma dessas 3 vezes com um sentido particular do contexto. Na atualidade, há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Deuteronômio 13, 1-3. Vocês se lembram que alguns comentários dos vídeos anteriores, para quem me acompanha no canal, eu já fiz algumas coisas sobre isso,
E eu sempre digo, com muito cuidado com a afirmativa de a Bíblia diz, né? Porque uma palavra na Bíblia pode ressignificar de acordo com a proposta do seu autor. Por exemplo, né? Sarx, né? Sarx quer dizer carne, é uma palavra grega, quer dizer carne. Em Paulo, sempre está ligado às concupiscências, à pecaminosidade, aos desejos carnais. Já em João, ele usa essa mesma palavra, sarx, que está ligado às questões da encarnação do verbo. E o verbo se fez sarx, o verbo se fez carne. Então, é muito complicado a gente definir, né? Mas a Bíblia diz, né? É mais fácil a gente entrar na perspectiva do autor, né? Segundo fulano de tal, na escritura, diz, né? Isso fica mais, digamos, contextual. Vamos entender mais o que o autor está falando aqui. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas de tal maneira que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Um versículo muito conhecido, Mateus 24, 24. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Em todos os lugares e em todas as épocas, inclusive, sempre existiram falsas imitações. É só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar as fontes de tais manifestações. Isto mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, 10. Lembre-se, querido, ele insiste aqui que é através do Espírito Santo. Lembre-se, quando Jesus estava ascenso ao céu, ele vai dizer: eis que enviarei o outro Consolador. E ele vai dizer que o outro Consolador ele tem 3 tarefas. A primeira, o outro Consolador vos fará lembrar acerca das coisas que eu vos ensinei. O outro Consolador vos ensinará acerca de mim. O outro Consolador me glorificará. Por aí, essas 3 coisas, você já começa a perceber se é o Espírito Santo que está agindo ou não ali no recinto. A partir do momento que acontece um prodígio, vamos dizer assim, um milagre, né? Aqui um comentário aqui bem atualizado, e o nome da instituição é glorificado, o nome do tal ministro é glorificado, né? Independente se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é apóstolo, não sei. É uma variedade tão grande que tem hoje em dia que é complicado a gente colocar nomenclatura, né? Daqui a pouco vai ter até vice-deus. Pronto, pequei. Então, o que acontece? Se está sendo glorificado apenas a instituição ou o nome do ministro e nunca o nome do Senhor, porque diante do nome do Senhor todo nome tem que cair por terra, é o nome dele que aparece e o nosso desaparece, aí a gente começa a desconfiar se é Deus que está trabalhando no lugar. É porque o Espírito não glorifica a instituição nenhuma. Você pode amar sua denominação como eu amo a minha denominação, a Assembleia de Deus. Mas o Espírito Santo nunca glorificará a Assembleia de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Ponto. Não tem outra prerrogativa. A síntese do tópico primeiro trabalha que discernir pode significar examinar, investigar, bem como outras variantes. E discernimento significa julgar ou distinguir, a questão do distinção. Vamos ler um pouco do subsídio doutrinário a respeito do primeiro tópico. Discernimento de espíritos, a expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desse dom. Pode ser mencionado imediatamente após a profecia. Muitos estudiosos o entendem como um dom paralelo responsável por julgar as profecias. 1 Coríntios 14 e 29. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4:1. O discernimento nos permite empregar a palavra de Deus e todos os demais dons para liberar o campo à proclamação plena do Evangelho. Da mesma forma que todos os demais dons, este não eleva o indivíduo a um novo nível de capacidade. Muito cuidado no uso dos dons para vaidade pessoal. Lembre-se,
O Espírito glorifica a Cristo. Só a Cristo que o Espírito Santo glorifica. Tampouco concede a alguém a capacidade de sair olhando as outras pessoas e declarando que espíritos são. Não te dá autoridade sobre ninguém. É um dom específico para ocasiões específicas. Orton, ou seja, Stanley Orton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, na página 475, CPAD, do ano de 1996. É interessante. Eu estou gostando bastante aqui da perspectiva. Vamos para o segundo tópico. A adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores, é verdade. Quem um dia já comeu comida boa, impossível se contentar com qualquer comida que não seja igualmente boa. Deus permite às vezes o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé dos crentes e sua experiência espiritual. É verdade, eu creio que Deus, aqui é uma colocação minha, vocês me dão licença, e eu gosto de partilhar isso, vocês estão acostumados já comigo, que Deus permite aquela situação lá em Filipos, inclusive para provar a questão da vaidade nos apóstolos. Né? Porque elas elogiam, a adivinha, ela fica elogiando os servos do Senhor o tempo todo, né? Talvez se fosse nos dias de hoje com alguns aí, por exemplo, ele até postaria na internet, tá vendo? Ó? Até o inimigo reconhece que eu sou servo de Deus. Né? Como muitas igrejas aí usam as manifestações demoníacas, né, para provar que aquele lugar é espiritual. É uma coisa muito esquisita, né? Uma vez que nós vamos para a igreja, né, para provar as coisas espirituais contrárias, mas as coisas espirituais advindas do Senhor Jesus. Né? Uma experiência sensata, uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Que pena. Satanás é o pai da mentira, João 8,44, o principal opositor da obra de Deus. Atos 13:10. E tem gente que ainda cai ainda na ideia do diabo. Quem é você? O que você quer fazer com essa pessoa? Não, é sério. Porque a Bíblia já diz o que o diabo quer fazer com a pessoa: matar, roubar e destruir. Eu nunca vi o diabo falar, eu quero prosperar ela, eu quero levantar ela, eu quero restaurar ela, quero encher ela de felicidade. Nunca vi isso. E nunca vamos ver. Porque a única obra que o diabo faz é matar, roubar e destruir. Ele é homicida desde o princípio. Por que então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação? Nossa, que maravilha, ainda bem que o autor tocou no cerne da questão. É óbvio que havia algo estranho nisso. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. O espírito de adivinhação, nós trabalhamos a adivinhadora, agora o espírito que a oprime. Né? A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação, conforme o versículo 16. O termo grego usado aqui é pifon ou piton. Piton, espírito de adivinhação, de onde vem o termo pitonisa, associado à feitiçaria. Piton era a serpente que guardava o oráculo em Delfos, na antiga Grécia. Aqui ele aponta para nós uma perspectiva bem histórica, né, mais documental. A qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Com o termo piton, passou a ser usado para designar a adivinhação ou ventríloco. Ventríloco é aquele boneco que o cara põe aqui na mão e ele fica disfarçando, né? Ele abre a boca e fecha a boca do boneco como se fosse o boneco falando, mas na verdade é a boca dele. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Né? É aquela coisa assim, é engraçadíssimo aquilo, é muito usado inclusive nos dias de hoje, mas aqui é um sentido espiritual, por favor, não confunda com as artes, né? Com esse pessoal que faz arte, que faz teatro, uma coisa tem nada a ver com a outra, não mistura não. Aqui é um termo mais subjetivo, né? Um ventríloco, aquele que fala por meio de,
né? Ou seja, não é ele que fala, mas é o inimigo na vida dele. Já o ventríloco que nós usamos hoje, que nós compreendemos hoje, é um rapaz que aprendeu a arte, né, de usar os bonequinhos lá, é uma brincadeira, não tem nada a ver com coisas espirituais. Não vamos espiritualizar tudo, né, irmãos? Eu tenho dificuldade com gente que espiritualiza tudo. Com o tempo, o piton passou a ser usado para o termo adivinhação ou ventríloco, que em grego é engastrimitus, de gaster, ventre, e mitos, palavra discurso, cuja ideia é dar oráculos ou predições desde o ventre, pois se imaginava alguém ter tal espírito em seu ventre. Ou seja, a pessoa já era desde quando estava lá no ventre da mamãezinha dela, já passava por essa situação. O vocábulo engatrismitos não aparece no Novo Testamento, mas está presente na Septuaginta. Lembra que eu falei para vocês que Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, só que em língua grega. Foi usado 70 sábios, por isso é traduzida ou descrita, né, como a tradução dos 70 ou Septuaginta, tá bom? Inclusive a Bíblia Católica, ela é traduzida para o português a partir da Septuaginta. Eles usam muito a tradução católica, né, na Septuaginta. Levítico 19, 31, 20, verso 6. E é aplicada a feiticeira de Endor. 1 Samuel 28, versículos 7, 8. Eu tenho um vídeo aqui no canal a respeito da feiticeira de Endor. Dá uma olhadinha lá, tá? Se eu lembrar, eu coloco o link aqui, nesse pedacinho, para vocês verem. Mas se não, é só levar lá no início mesmo e procurar isso. Eu creio que vocês não vão ficar muito felizes com o que eu vou falar lá, não. As adivinhações, como é que funciona? Ontem e hoje, aqui o autor vai atualizar a proposta. Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus, Deuteronômio 18:14, e os egípcios, Isaías 19:3, a qual Israel deveria rejeitar. Isso vale também para os cristãos, pois essa prática estão presentes ainda hoje na sociedade. Parece que essas coisas encantam o povo, e encantam mesmo, né? O povo fica tudo de boca aberta. Vão na igreja e alguns pregadores racham de dar a palavra para eles, mas eles ficam encantados mesmo com aqueles pregadores que adivinham o nome de todo mundo, que falam identidade, que falam. Eu fico muito chateado com isso, porque eu não vou na igreja para Deus falar a minha vida. A minha vida eu reconheço, gente. Todo dia eu convivo comigo mesmo e não tem como fugir. Então eu vou para a igreja para Deus revelar a minha vida, um trem que eu já conheço. Eu vou para a igreja para que ele se revele a mim. É ele que eu quero conhecer. Né? É aí que mexe com a fé da gente. Agora o pessoal se encanta com tanta bobagem. Uma vez eu estava passando a caminho da nossa igreja, né? E aí no caminho a gente vai encontrando com os irmãos, né? A igreja na época era bem pertinho da minha casa, a gente ia a pé mesmo. E aí saiu uma senhora de dentro de uma igreja pentecostal, e ela vendo a gente com a Bíblia, nem cumprimentou, falou assim: aqui, deixa eu falar, você sabe onde é que tem uma igreja que revela mais do que essa? Aí nós ficamos um olhando para o outro assim, e dizemos: não sabemos. E continuamos a caminhada. Olha para você ver o cúmulo da questão, como que as pessoas estão desesperadas para a questão da revelação, né? Como que funciona isso? E, de certa forma, menospreza, né, a revelação de fato, que é a própria palavra de Deus, mediante as questões da Escritura. Tais práticas, parece que essas coisas encantam o povo, como aconteceu em Samaria com Simão, o mágico, Atos 8, do 9 ao 11, como nós falamos na lição passada. Tais práticas envolvem direto ou indiretamente magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e etc. Cuidado com numerologia aqui, viu? Numerologia aqui que está falando é específica dessas coisas de adivinhação, porque nós trabalhamos dentro das ciências bíblicas a numerologia do Antigo Testamento, numerologia bíblica. Aquele livro de Joel Leitão Melo, ele apresenta aí sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Ele apresenta, se não me engano, um capítulo inteiro falando a respeito dos significados dos números. Porque, sobretudo no Antigo Testamento, o número tem um significado mais adjetivo do que exatamente quantitativo. Ele dá qualidade e não quantidade, está mais preocupado com isso. Entendeu? Depois vocês dão uma olhada nisso aí, eu já fiz até uns vídeos sobre essas questões. Muito cuidado com essas coisas aqui.
São práticas repulsivas. São práticas repulsivas aos olhos de Deus porque trata-se de uma forma de idolatria. Claro, toda vez que nós colocamos em ênfase a criatura e não o Criador, trata-se de idolatria. Como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meio de diversificados: intuição, explicação de sonhos, cartas, leitura de mão e etc. Como vai explicar o autor, toma também muito cuidado com a explicação de sonhos, porque segundo a tradição judaica, Deus fala conosco através de sonhos. Segundo a psicologia e a psiquiatria, nós já aprendemos que todas as noites nós sonhamos de 5 a 6 sonhos. Evidentemente, a gente não lembra de todos eles. Geralmente, a gente costuma lembrar do último sonho. É por isso que a gente fala, logo quando estava amanhecendo, eu tive um sonho, mas na verdade você teve uns 5, 6 antes. E toda noite, independente se você lembra ou não, você sonha. Isso é natural do ser humano, a ciência já provou isso, isso é fato, nós não vamos entrar nessa questão. Isso não é teologia, é ciência, né? Não é doutrina, é ciência. Mas, segundo a perspectiva da tradição da doutrina judaica, todo sonho é Deus falando conosco, né? É Deus falando conosco. Portanto, todo sonho não interpretado é uma carta não lida. Já quando Paulo trabalha a perspectiva dos sonhos lá no Novo Testamento, ele até diz, né? Se for sonho, seja contado como sonho. Se for revelação, conte como revelação. Ele dá uma pincelada nessas questões para que essa tradição judaica não fecunde no meio cristão de forma soberana, né? Sonhou, pronto, é Deus falando. E nem sempre. Às vezes, e na maioria esmagadora das vezes, é a gente mesmo, né? Que está tendo aquilo de uma forma física, de uma forma na nossa mente ali, que é normal do ser humano, não tem nada de sobrenatural nisso não. A síntese do tópico 2 é que a adivinhadora de Filipos estava possessa por demônios e não falava em nome de Deus. Ela falava a verdade. Estes homens são anunciadores do caminho da salvação. Mas será que essa adivinhadora que não fala a verdade deve ser aplaudida, uma vez que ela fala em nome de espíritos contrários? Isso é complexo, irmãos, muito complexo. Para essa lição dessa semana, é importante que você estude o tema dos dons espirituais de um modo geral e específico com relação ao dom de discernimento de espíritos. Por isso, sugerimos a obra Teologia Sistemática com a Perspectiva Pentecostal, editada pela CPAD. Eu tenho certeza que ele edita essa obra porque tem uma pegada bem ainda continuista, né? E não cessacionista, como geralmente as igrejas tradicionais têm. Lembre que o planejamento e a organização são fundamentais para uma aula eficaz, é verdade? Esse negócio de fazer aula para os cocos, igual eu vejo aqui no meu canal, na virada de sábado para domingo, o vídeo da aula que vai ser no domingo mesmo, vai lá em cima, o ibope do vídeo. Então você vê que as pessoas estão desesperadas em cima. Eu costumo colocar uma semana antes, e o camarada deixa para fazer ali, 10 horas da noite do sábado, e ele vai dar aula na manhã de domingo. É complicado isso, né? Não deixe de se organizar, né? Organização é tudo, irmãos. Organização dá testemunho do zelo. Vamos lá. Válido demais aqui o subsídio didático pitagógico. Desmascarando os ardis de Satanás é o tópico 3. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro. A própria palavra fala, aquele que fica de engano não fica na minha casa. Habilitando-os a fazer a obra de Deus, ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10:16. E para isso os equipou com armas espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas. 2 Coríntios 10:1-5. O discernimento espiritual é importante arma do arsenal do Espírito Santo. A gente não pode se encantar com qualquer coisa não. Ah, é de Deus. Mas será mesmo que é de Deus? É o que Me desculpa, aqui em Minas está muito quente esses dias. Mesmo tendo um tempo indo para a chuva, está muito quente. Esse verão está quente demais. Eu lembro que um pastor da gente, já muito antigo, se não me engano, ele até falecido, ele costumava dizer sempre para a gente: irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Muito cuidado. E o conselho é válido, né?
Vamos lá. O dom do Espírito Santo, como é que funciona isso? O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia na Escritura, em 1 Coríntios 12:10. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. 1 Coríntios 14:29. Mostra o contexto do Novo Testamento que essa não é a sua única função. Serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões, cura provenientes de fontes demoníacas e para proteger-nos dos ataques satânicos, aqui falando de enganadores, né? Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, evidentemente, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Em suma, é o que o pastor lá sempre diz. Nem tudo o que reluz é ouro. É tenso. E tem gente embarcando nisso. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Irmãos, dá uma retomada no meu primeiro vídeo, né? Batalha espiritual. Antes de começar a fazer todas as lições, eu coloquei lá, batalha espiritual. Algumas considerações da doutrina litúrgica, uma coisa assim. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui, para vocês dar uma olhada, vale a pena. O autor faz uma retomada bem grande de tudo aquilo que eu já coloquei lá no primeiro vídeo, como um pressuposto para a entrada no assunto e no contexto. Ele finalmente chegou no bingo, né? Vamos dizer assim. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias, elogiando Paulo e Silas com a palavra: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 17. E não foi a única vez em que Satanás procedeu dessa maneira. Marcos 5:7. Adam Clarke comenta que o testemunho sobre os apóstolos, em essência, era verdadeiro, com o fim de destruir sua reputação e arruinar sua utilidade. Ou seja, se até a adivinha sabe quem eles são, para que eles estão aqui? Abre aí a perspectiva da não relevância dos apóstolos ali naquela cidade. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregava seria a mesma da jovem adivinhadora. Olha o perigo. Tem muito lugar com nome de igreja e que na verdade são sinagogas de Satanás, simplesmente para bagunçar o evangelho. Hashtag só que sim, pronto, falei. E pior que a gente sabe, né? Não vou dar nomes aqui não. Você não é bobo, você sabe. Né? Ai, não pode julgar. Pode não, né? E se Paulo e Silas entrassem nessa aí? Não pode julgar, não julgueis, né? Porque tem uma turma dizendo sem vergonha aí no evangelho que toda desculpa para ele continuar na safadeza, na mentirada, na corrupção, é essa, né? Não julgueis. Quem somos nós para julgar? A Bíblia diz, é lícito que a mentira manifeste para que os que são da verdade manifestem-se sobre eles. Já dizia a avó, quem cala, consente. A libertação da jovem adivinhadora. A moça era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores. Coitadinha, era escrava duas vezes, né? Era escrava de homens e escrava de espíritos. Ô dó, gente. Com essa prática ocultista, ao ser libertada pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários às autoridades locais. É claro, tá bagunçando o comércio. A população não viu a maravilha da grande libertação da moça e Paulo e Silas não foram denunciados por causa da expulsão do espírito maligno da jovem. Eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram o direito de resposta. Mas é claro que não, eles estão preocupados com ninguém liberto, enquanto a gente está ganhando, está ótimo. Tem certas pessoas em certos altares por aí que não estão preocupadas em libertar as vidas, decretar o ano aceitável do Senhor. Enquanto eles estiverem lucrando, e estão lucrando é muito. Não é pouco não, é muito. Dane-se. Quem estiver aí na situação de precisando de libertação, quem realmente está precisando sair das algemas de Satanás. Esses abutres querem é lucrar. Mas verdade seja dita, abutre nunca aparece em jardins.
Então a gente começa a perceber que o problema não são os abutres, mas o terreno sujo. Quanto mais terreno sujo tem, mais abutre vai aparecer. Você nunca vai ver abutre voando em cima de roseira, de jardim perfumado, de pomar. Abutre voa aonde tem porcaria. Então o problema não é com os abutres, mas com a situação do nosso terreno. Fica a deixa. Foram açoitados e colocados na prisão. Jesus tornou-se também persona não grata e Gadara por causa do seu prejuízo, por causa do prejuízo dos porqueiros. Versículo 5, 16 ao 18. Eles não querem nem saber, né? Que aquilo é imundo. Não interessa se é imundo, está dando lucro. Tem gente que tolera até imundice, desde que dê lucro. Sangue de Jesus tem poder. Infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje. Nosso comentarista. Vamos para o último tópico. Subtópico, né? Melhor dizendo. A necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é possível saber por meio dos recursos humanos. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemática. É um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. É verdade. Poderia manifestar, inclusive, aí a questão da vaidade humana, né? Como eu acabei de dizer para vocês logo no início. Subsídio de uma vida cristã. Dei uma conferência na África sobre os demônios. Sobre o assunto argumentei: espanta-me constatar que durante todos esses anos em que houve missão nessa terra, as mãos de vocês estiveram amarradas por causa de médiuns feiticeiros. Porque vocês não saem e expulsam o diabo das pessoas e as livram do poder que as escraviza? Fecha aspas. O segredo da nossa obra, a razão de Deus por nos ter dado 100.000 almas, o motivo pelo qual temos mais de 1.200 pregadores nativos em nossa obra na África, é devido ao fato de cremos na promessa: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Nós não apenas saímos para buscá-las, mas as desafiamos individual e coletivamente, e pelo poder de Deus libertamos as pessoas do poder que as acorrenta. Quando são libertas, elas se rejubilam pela libertação da escravidão da qual estavam presas. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, aleluia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Segundo o comentário que ele coloca aqui, no subsídio de John Lake, Devocional Série Clássicos do Movimento Pentecostal Rio de Janeiro, CPAD 2003, páginas 146 a 147. Concluímos: Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 1,14. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. E os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo. Porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2,11. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Bom, fantástica lição, muito objetiva. Não vai dar pano para manga, o autor foi bem sucinto nas suas colocações, verdade seja dita. Você sabe que quando eu acho ruim eu critico, mas quando é bom também eu valorizo. Ele foi em cima dos pontos e trabalhou todos os subtópicos. Você vai ter pouco trabalho, vocês vão ter pouquíssimo trabalho a partir de um pressuposto de que a lição ela vem de forma bem dedilhada, bem mastigada, como diz a avó. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilha conosco, se inscreve, coloca mais umas observações que vocês conseguiram ir compreendendo ao longo do contexto. Tem umas irmãs que ficou muito felizes pela forma que a gente lê. Elas falam: irmão Daniel, tem muita dificuldade de leitura. E a compreensão, quando eu estou lendo junto com você, melhora a minha cabeça para lecionar aqui na roça. Deus abençoe os irmãos aí do interior aí de Minas Gerais, o interior da Bahia.
Foi umas irmãs e uns irmãos que me mandaram esse recadinho. Eu fiquei muito feliz, viu? Deus abençoe os irmãos, vamos ficar juntos, tamo junto, hashtag, se inscreve no canal, até a próxima lição, vem aí a lição 12. Meu Deus, o trimestre já está encerrando. Inclusive, eu já tenho em mãos as lições do próximo trimestre, que nós vamos começar a postar de jovens e também de adultos, semanalmente. Amém? Fica com Deus, muito obrigado pela participação de vocês, pela colaboração, estamos juntos, Deus abençoe. Bora? Porque sem palavra não dá para viver. Beijo no coração.